tarde, Giovanni. Boa tarde, pessoal. Fala, Verônica. Dini. Vai dar uma turma boa aí, hein? Fabiana. E aí, Léo? Beleza? Henrique. Fala, Márcio. Eu vou esperando aí o André. Fala, Fabrício. Fala, Léo. Boa tarde, Raquel. Tudo bem? Fala, Glaico. O André Velano não apareceu pra mim, não sei se ele tá aí. Manda um alô aí, André. Fala, Éder. Agradecer a todo mundo aí também a participação. Vai ser um papo legal. E aí, pessoal? Beleza? Fala, André, tô te ouvindo e ainda não tô te vendo. Mas acho que vai começar a Melhor. conectar aqui. Deixa sua voz, então. Que isso, Deu rapaz. aí ver o pessoal aí se tá aparecendo meu. Tá aparecendo pra alguém Tá aí? aparecendo minha Pro blusa aqui André? do PSG aí. Olha aí. Tá não? Fala, Cristiano. Éder, Sushi fala agora aí. vai demorar. Tá tudo ok aí, Éder? Fala, Marcos. Não? Pra mim não tá aparecendo também. Acho que ele vai fazer o pedido de novo, então. Então a gente vai ter uma série de lives aí. Todo mundo que participa do grupo aí do MDT. E o Éder e o André que estão com a responsa aí de fazer a organização disso. Então, parabéns aí para eles pelo esforço. Acho que é E uma grande agora? soma que agora sim. Beleza, Beleza? né? E aí, boa tarde. Boa tarde pra todos aí. Como é que tá o clima aí em Aqui, Floripa? aqui começou a esfriar agora. É? Quantos graus Tá aí? mais friozinho. Acho que deve estar uns 18. Não é muito não, mas depende Tá doido? do horário. Aqui em Tchau tá 23 e aqui pra nós já é frio, cara, 23. É tipo inverno, entendeu? É isso aí. O áudio tá legal aí? Tá, pra mim tá excelente. Tá bom aí pra todo 64, mundo? Manda um deixa joinha aí. chegar a 250. É. Segundo o Paulo aí, Lessa vai chegar a 1000 hoje, aí se todo mundo convidar uns 3, 4. Quebrar os sertanejos. É eles que se segurem aí. Beleza. Beleza. Vamos só introduzindo, né, Uhum, beleza. Gui? O pessoal podia comentar aí quem é certificado, né? Quem é, se é aluno, se é fisioterapeuta e não tem formação, para a gente ter uma noção, vai interagindo aí que Uhum. a gente vai ficando atento a todo mundo aí. Ótimo, o áudio está legal. Então, Boa, assim, mandem aí, pessoal, se vocês têm o módulo A, se tem módulo B, módulo C, módulo D, vai colocando aí. se é da faculdade ainda, se está, enfim, cursando o curso, se é certificado, para a gente Ah, também você é ter uma ideia aí do paciente, público. Se é paciente, boa. é da área da saúde, estudante, ó, me lembra, já começou cedo. Acho que isso é uma coisa Beleza, legal também, como tu dá aula na universidade, né? Isso vai trazer um público legal aí também. bacana, É mais uma forma de a gente somar aí para todo mundo. massa. Vamos introduzindo aqui, na verdade, pessoal, Vamos para lá. quem não, para a gente ratificar, né, Gui,
a live ela não é do Instituto Mackenzie Perfeito. Oficial, né? A live é de um grupo, né, que chama MDT Discussões. Esse grupo foi criado em 18 de março de 2014, na Olha sala aí. minha, do Éder, do Bonaparte, uma turminha maravilhosa lá. E sim, e do lado lá do Pão de Queijo, lá do Liberato, lá a gente foi lá e passou uma listinha e fez um grupo, tinha 28 colegas, hoje tem 250, fora os centenas que saíram, né? Uhum. Então, para quem não me conhece, meu nome é André Velano, sou fisioterapeuta, trabalho com esporte, coluna, né? Não sou certificado ainda, mas a pandemia me atrapalhou. Esse ano eu ia fazer, fiz até o né? E eu vou aprender muito aqui com o Guilherme hoje. E, Legal. pô, eu não sei se foi 2013, não, 13 ou 14, mas enfim. Eu conversei mais com o Éder em 2 dias do que em 7 anos, pra você ter ideia. O Éder tá me enchendo o Eu saco, imagino. assim, ó, Deus meu Deus. Então, assim, a gente teve essa ideia de fazer essas lives para falar um pouco do MDT, né? Que, como o Gui lembrou, somos fisioterapeutas, né, Guilherme? Não somos mackenzistas, não utilizamos o Mackenzie, né? Só que a gente realmente é entusiasta, a gente gosta muito da técnica. E aí a gente teve essa ideia dessas lives para divulgar o método, para dar dicas para pacientes, né? A gente também se solidariza, né, Gui, com todo mundo aí, com o pessoal, com essa pandemia aí. Espero que esteja tudo bem com todo mundo aí, todo mundo se cuidando. E a gente vai bolar algumas estratégias, tentar ajudar. Assim, nesse primeiro momento a gente vai tentar ajudar mais com o que a gente tem de melhor, que é informar, né, Guilherme? Informar o paciente, formar os colegas, passar informações valiosas, né? De quem tem dor na coluna ou dor nas extremidades. Eu acho que isso é muito importante, a gente se preocupar. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem que é o Guilherme Knaben, como que foi esse processo de iniciar no MDT até chegar no diploma, né? Parece que tem menos de 10 diplomados no Brasil, né? Então, Uhum. presente-se aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença. Acho que está começando a aumentar. Legal. Obrigado aí, André. Acho que foram pontos importantes aí. Essa é uma iniciativa aí dos profissionais que atuam dentro dessa área, né, com o método Mackenzie, que, enfim, querem melhorar o atendimento, melhorar a saúde do Brasil, a saúde dos pacientes com condições aí musculoesqueléticas e outras áreas que a gente já está vendo aí, pessoas atuando com pacientes não musculoesqueléticos com o mesmo tipo de raciocínio clínico e tendo resultados interessantes. Então, tem muita gente boa aí. Obrigado a todo mundo pela participação. Fazer uma homenagem especial aí, que eu vi que minha mãe entrou aí, então um beijo, mãe. Amanhã é Dia das Mães, beijo para todas as mães aí também. E então, enfim, eu sou fisioterapeuta graduado aqui pela UDESC, em Santa Catarina, e, e na minha graduação eu tinha mais inclinação para entrar na área de cardiopneu. Então, quando eu estava mais para o final da universidade, enfim, do curso, eu tive a oportunidade de trabalhar num laboratório aqui de biomecânica, e ali é onde eu comecei realmente a mudar para essa área mais musculoesquelética, enfim. E depois que me formei, comecei a trabalhar já diretamente com paciente musculoesquelético, nunca atuei em outra área. E, enfim, nessa lida todo dia assim com os pacientes, começa a ter resultados não muito bons, a gente começa a ficar um pouco frustrado nesse sentido. Eu tenho certeza que todo mundo passou aí, de alguma forma, por essa fase, e a gente continua, na verdade, todo dia, né, tendo frustrações aí, por isso que a gente está sempre querendo melhorar. E, e mais ou menos em 2010 eu estava querendo fazer um curso maior, assim, né? Então essa é uma das reflexões e dicas que eu dou, principalmente para quem está em graduação aí, buscar cursos realmente que te tragam um raciocínio clínico, né? Tem muitos cursos, às vezes, que ficam ensinando técnicas, mas isso não vai te tornar um bom profissional para realmente aplicar aquilo com os pacientes. Então, isso que eu fui, enfim, buscando dentro da minha profissão. Eu estava inclinado a fazer osteopatia, afim, a coisa não estava evoluindo muito bem, curso e tal, não consegui me encaixar ali em data e tal. Aqui na cidade a gente tem o Everton, né, que é um primeiro
profissional a trabalhar com o método Mackenzie, né? Ele ficou praticamente 6, 7 anos aí trabalhando sozinho aqui na cidade e tinha bons resultados. E uma das coisas que a gente que chama muita atenção, diferente de outras técnicas, é justamente essa questão do método Mackenzie, ensinar o paciente a fazer alguma coisa por ele aprender a resolver o problema dele. Isso sempre me chamou muita atenção. Então, quando eu comecei o curso, logo no primeiro dia do módulo A, eu falo isso para todo mundo, para mim foi uma martelada na cabeça, assim, que parece que abriu um mundo, né, de possibilidades, um outro jeito de lidar com o processo, né, ficar o paciente cada vez menos dependente da gente como profissional, porque tem muita gente aí com incapacidade, com dor lombar, dor nas costas, dor no pescoço, dor no ombro, uma infinidade de pessoas com sofrimento em relação a isso. Então a gente passou por esse processo e, na verdade, quando eu peguei o manual, até peguei um aqui, deixa eu ver se eu tenho a primeira página aqui. Então, quando eu comecei o curso, que eu realmente vi que aquilo fazia muito sentido dentro do que eu já acreditava, né? Então, que eu peguei essa listinha aqui, eu olhei, pô, eu tô aqui no módulo A e até onde que isso vai, né? E aqui tava o diploma. E naquele momento eu decidi que eu ia, enfim, fazer o processo como um todo até o final. Uma das coisas que eu acredito realmente é que para tu aplicar uma coisa de maneira adequada, tu tem que realmente se dedicar àquilo, né? Então eu fui fazendo módulo A, B, C, D, fui para um congresso nos Estados Unidos lá ainda antes de ser certificado, fiz a certificação, né? Tem muita gente aqui que está aí na live aí, que está no grupo também que é da minha época. E a partir daquele momento eu decidi que eu queria fazer o diploma realmente para poder trazer uma nova aplicação do método dentro da minha rotina, né? Então foi realmente uma jornada bem interessante. A gente pode ir comentando aí algumas coisas depois, algumas curiosidades também. Tem gente que tem bastante curiosidade de como funciona, se vale a pena, não vale a pena. A gente pode entrar em um pouquinho sobre isso também. Bacana. Aí, gente, e o pessoal também perguntando lá por que não tem outros colegas, eu acho que vai participar muita gente, né? E pra gente, assim, é muito importante a participação do Guilherme, porque o Guilherme, ele é uma referência no grupo lá, não só profissional, como pessoal. O Guilherme é um cara muito bacana, tá sempre disponível. E eu acho que fisioterapeuta tem que ajudar o outro, né? Admirar o colega, né? Acho que exatamente como a colega falou antes aí, crescer juntos, né? Igual, por exemplo, a Michelle colocou lá um negócio bacana, eu assisti todo o seu vídeo, Michelle, no YouTube, né? Ouvi todos os podcasts lá do MDT, não entendi quase nada, mas eu entendi o principal, que foi o Robin falando lá, né? O Process Education, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas, Gui, vamos voltar um pouquinho aqui, no início lá da história do MDT, né? E assim, como várias invenções geniais da ciência, assim, vários cientistas tiveram, às vezes, inventaram coisas do nada, de forma fortuita, casual, né? Tem até um nome esquisito, chama serendipidade. Pouca gente sabe o que significa isso. É uma palavra que significa você descobrir uma coisa casualmente, né? Então, a gente tem vários exemplos, como o raio-x, enfim, a própria penicilina, a maçã lá do Newton, que caiu em cima dele, ele ratificou a questão da gravidade lá. E parece que a história do MDT, do método Mackenzie, né, que daqui a pouco você vai explicar exatamente essa questão do MDT e do Mackenzie, por que chama Mackenzie, né? Fala pra gente aí por que o nome Mackenzie, sem o A. Então parece que a história do MDT também, ela tem um pouquinho de casualidade, né? Parece que teve um evento aí fortuito, né, da história do Sr. Smith. Então conta pra gente aí, revisa pra gente, pra quem não sabe, né, por que método Mackenzie, como é que surgiu isso, né? Como é que foi essa descoberta do Robin Mackenzie. Legal. Sei que para muitos aí é uma história bem conhecida, né? Esse daqui tá, inclusive, é a autobiografia dele, né? Que é justamente falando, né, contra a correnteza, né? Porque ele, enfim, quando ele teve essa descoberta casual que aconteceu lá em 1956, com um paciente, né? Eu vou contar rapidamente aí para vocês, quem quiser saber mais também, estou à disposição aí. Basicamente o que ele tinha era um paciente com uma dor lombar irradiada mais ou menos até o joelho, que ele estava atendendo faz umas 2 semanas,
fazendo o tratamento da época, que eram alguns alongamentos e ultrassom e TENS, né, por exemplo, eletroterapia. E o paciente ele não estava melhorando naquele período. Esse paciente chegou para consulta e o Robin estava na recepção. E o que aconteceu foi que a maca onde o Robin estava atendendo o paciente anterior, ele estava exatamente nessa posição assim. Então ele estava atendendo o paciente de joelho, o paciente estava sentado aqui com a perna para cá, né, de barriga para cima, né, colocando a palavra bem mais simples. Então, quando esse paciente foi embora e chegou esse paciente que é chamado de Mister Smith, ele justamente, o Robin estava na recepção, ele pediu para o paciente ir lá e deitar de barriga para baixo. Só que quando o paciente chegou lá, ele ficou realmente deitado assim numa posição de extensão da coluna, né, deitado de barriga para baixo com a coluna em extensão. E ficou lá alguns minutos até o Robin chegar. E quando o Robin chegou lá, essa era uma posição sempre muito proibida, né? Até hoje a gente vê essa proibição, mas ele mesmo pensou assim, puxa, agora arrebentei meu paciente aí, agora ele já não estava melhorando e agora ele ficou nessa posição aí, sei lá o que vai acontecer com ele. Só que ele tinha essa questão de realmente entender o que estava acontecendo com o paciente, ele já tinha uma coisa especial nesse sentido. E a história fala que ele justamente perguntou pro Mister Smith como é que ele estava. Aí o Mister Smith falou, olha, aquela dor que eu estava irradiada na coxa aí durante aquelas 2 semanas, eu não estou mais sentindo. O que eu estou sentindo é um pouco de dor nas costas. E ele achou aquilo curioso e pensou, bom, então vamos ficar de pé. Levantou o paciente, testou movimentos, né? Começou a ver que a mobilidade do paciente estava melhor e que aquela dor realmente tinha sido abolida, né? Não tinha dor mais na perna, estava com uma dor menor nas costas. E aí foi o momento onde ele realmente pensou assim, olha, a sua terapia terminou por hoje, foi excelente, volta amanhã para a gente repetir. Então, a partir disso, ele começou a entender, poxa, por que um paciente com uma dor irradiada, que eu estou tratando com a terapêutica mais adequada na minha época, que não está resolvendo, o paciente fez uma coisa proibida e agora está melhor do que qualquer outro dia, né? Então, a genialidade dele não foi nem nesse momento, eu acho que foi de perseguir realmente o entendimento do porquê que aquilo tinha acontecido. E tu imagina que, né, para muitos aí, isso aconteceu em 1956, os primeiros cursos dele foram acontecer em 1978, então mais de 20 anos depois nos Estados Unidos. Esse livro aqui ele é bem interessante porque ele conta um pouco sobre essa jornada dele de investigação. Ali conta até que ele refinanciou a casa dele, pegou o dinheiro e viajou em alguns lugares do mundo para conversar com algumas pessoas, enfim, pessoas mais conceituadas na época, para ver se eles já tinham visto esse fenômeno da centralização, né, onde uma dor que estava irradiada ali, ela foi abolida, enfim, e voltou para a origem, que é a coluna. Então é uma história muito interessante, de muita dedicação, né, da parte dele de conseguir levar isso para frente. Então isso realmente é inspirador, acho que para todo mundo. É importante você falar isso, né? E como a colega falou ali, essas questões de acaso, elas realmente vêm, mas elas só ajudam quem está preparado, né? Então, assim, no caso, ele tinha uma mente aberta, uma mente preparada, né? Tem um químico francês que fala isso, Louis Pasteur, ele fala isso, que esse acaso vem para quem tem a mente aberta, né? Então, realmente, o fenômeno da centralização de 56 pode ser, eu posso estar exagerando aqui, a maior descoberta para o tratamento de dor lombar da história da humanidade, eu não sei, eu estou exagerando, né, porque eu gosto do Marquinhos, mas assim, a centralização é fantástica, a centralização está nos guidelines, está nos subgrupos do delito, e aí eu queria que você falasse isso, né, o que é centralização, o que é periferalização, né, e o que é PD, né, antigamente era direção de preferência, hoje é preferência direcional, que está nos subgrupos lá, que tanta gente está estudando aí e se beneficiando. Certo. Só fazer uma introdução antes, então, para a gente falar assim, o método Mackenzie ele é conhecido com esse nome por causa do Robin, né, que é esse senhorzinho aqui, que faleceu em 2013.
Então, por isso que a metodologia que ele desenvolveu, obviamente, foi utilizado de vários profissionais, pesquisadores, né? Então, o método ele sempre vem evoluindo, às vezes não na velocidade que a gente gostaria, mas eu vejo o Instituto como um ambiente muito rico em relação a realmente estar aberto a mudanças, e obviamente tem uma certa demora, porque não pode fazer mudanças da noite para o dia, né? Tem, enfim, burocracias também envolvidas nisso. E o método Mackenzie, na verdade, ele veio a partir disso, começaram a pesquisar o porquê que aquilo estava acontecendo, né? E a centralização e a periferização, que foi essa questão que aconteceu com esses Mr. Smith lá no começo, ela é justamente quando você aplica uma estratégia de carga num paciente que tem essa dor irradiada. Então a dor ela é a causa, né? O local de origem da dor é na coluna, seja na coluna lombar ou, por exemplo, na coluna cervical. E existe uma dor irradiada para a periferia, né? Para a perna ou para o braço. E quando você aplica um tipo de posição, um tipo de exercício de maneira repetida, essa dor ela vai sendo abolida e vai voltando para a origem, que é a coluna lombar, né? Ou cervical. Então, por isso que é uma centralização. Uma dor que está mais periferizada, ela volta para o centro. E a mesma coisa acontece o contrário. Às vezes um paciente tem uma dor mais centralizada e, dependendo do que a gente faz, a dor pode também periferizar. Isso nos dá um indício do que está acontecendo com esse paciente, né? E, na verdade, essa é uma forma muito importante e comprovada aí de prognóstico do paciente. Quando você tem uma centralização nesse paciente, você sabe que ele vai melhorar ao longo do tempo. Então, essa é uma forma de você avaliar no primeiro dia e já entender esse processo, né? Então, tem um comentário interessante aqui, deixa eu ver, do Rodrigo Ortiz aí, falando que se o Mr. Smith fosse um lateral relevante, não ia existir MDT, né? Eu concordo com ele aí. Ô Gui, então assim, como tem uma frase do Robin que fala, né, tudo que eu sei, né, eu aprendi com os meus pacientes. Então assim, ele era um cara fantástico mesmo, porque ele é um cara bem observador, que hoje inclusive a gente tem falta. Eu assisti uma live esses dias do Edmu com o Igor, o Edmu falando né, que assim, falta esse encantamento do sentido de alguns cientistas hoje, de ficar olhando mesmo, né, nem que seja ele ficar o dia inteiro olhando para o negócio ali, tentar observar, ter esse olho clínico, esse feeling, né, que o Liberato fala tanto também, né, nos cursos que eu fiz ele falava disso. O terapeuta tem que ter isso, né? E assim, só faltou você falar da preferência direcional que está nos guidelines. Importante lembrar, já que você comentou, um prognóstico, né? Que tem muita evidência científica do Mackenzie, né? Inclusive a centralização é um sinal de bom prognóstico, né? Tem estudos do Donelson, da Audrey, tem um estudo clássico da Audrey, né? Se importa qual exercício, enfim. Importante você lembrar isso. E só comenta pra gente aí o que é preferência direcional, que está lá nos subgrupos. Isso. Então, a preferência direcional é o que determina um subgrupo dentro do MDT, que é justamente o desarranjo, né? E que está dentro da classificação de subgrupos também, quando o paciente tem preferência direcional. E isso acontece quando realmente, quando acontece essa centralização, como a gente comentou, existe um movimento numa direção de preferência, né? Então uma preferência direcional que ocorre a centralização. Esse movimento, ele mostra uma resposta favorável e a gente sabe que o paciente ele vai melhorar a partir de uma execução específica daquele tipo de movimento. Um ponto importante que as pessoas às vezes confundem é que o grupo maior é o de preferência direcional. Nem todos os pacientes vão centralizar, então esse subgrupo de centralização ele é menor do que o subgrupo de preferência direcional. Todo paciente que centraliza, ele tem preferência direcional, mas nem todo paciente que tem preferência direcional, ele centraliza. Então, essas são coisas que as pessoas às vezes confundem na rotina e no dia a dia. Né? Importante. Tinha um pessoal discutindo em outro grupo hoje, né? Até o pessoal do Mackenzie também, sobre não é só sintoma, né, Gui? Então, não é só resposta sintomática. Tem a resposta mecânica, tem a resposta funcional. Então, fala um pouquinho disso. Não é só a dor, né? Legal. Então, na verdade, assim, quando a gente pega essa saúde musculoesquelética, a gente começa a ver várias formas de avaliar esse paciente, né? Então, eu posso fazer um exame de imagem, onde vai mostrar ali uma modificação de estrutura, por exemplo. Eu tenho uma hérnia de disco, né? Mas
Isso também me chamava muita atenção antes de fazer o MDT, porque assim, às vezes entre colegas na clínica a gente falava, esse paciente tem uma hérnia de disco L4, L5. E eu ficava assim, tá, mas isso não vai mudar muito o que eu vou fazer aqui dentro, né? E como é que eu vou usar essa informação? E na verdade, quando eu fiz o MDT, que eu entendi esse raciocínio clínico, então é isso que eu acho importante também de todo mundo ter claro que realmente o MDT, né, o método Mackenzie, ele tem esse raciocínio. Existe uma forma que tu vai perguntar para o paciente, tu vai testar para esse paciente para entender o que está acontecendo. Então isso que tu falou é bem interessante, que mostra justamente a gente tem sintomas, qual a localização desses sintomas, a gente tem a questão da amplitude de movimento, se a amplitude de movimento está normal, se tem uma obstrução, um movimento, por exemplo, a questão funcional, eu não consigo subir uma escada, não consigo pegar uma coisa no chão, então coisas que são muito cotidianas, né? Até um caso curioso que eu atendi esses tempos aí, que eu acho sempre engraçado, que o paciente falou assim, olha, melhorei muito, porque eu saía para levar o meu cachorro para passear e eu não conseguia pegar o cocô no chão, e agora eu estou conseguindo. Então, na verdade, é isso para a gente que é resultado clínico, né? É isso que importa para o paciente. Esse é o desfecho que é importante para ele. Não é melhorar a função, melhorar a mobilidade da vértebra tal, não é saber se está girada ou se não está girada. Então, tem um monte de coisa aí que não é relevante para o paciente. O que importa para ele é conseguir fazer as coisas do dia a dia, né? E é isso que a gente busca como fisioterapeuta. Então, esse é um ponto importante que tu falou. A gente é fisioterapeuta primeiro e depois é que a gente tem essa formação, seja qual for, e que no nosso caso aqui desse grupo aí é o método Mackenzie. Né? Bacana, você falou um negócio bacana, que é a gente perguntar ao paciente qual que é a expectativa dele, às vezes a gente esquece disso, né? O que você quer com a fisioterapia? Como que eu posso te ajudar, né? O paciente melhor que eu tive foi uma senhora de mais de 90 anos, aliás, acho que quase 90 anos, que falou para mim que ela queria voltar a caminhar 1 hora por dia. Eu falei, nossa, então vai ser muito fácil tratar essa paciente. Porque uma pessoa falar isso para você, eu quero voltar a caminhar 1 hora por dia com quase 90 anos, uma sessão, 2, acabou. Então, assim, é importante essa questão da expectativa. Só 2 coisas que tem de fechar um raciocínio. Já que você falou do desarranjo, são 3 subgrupos, então, tem outros também, né? Então comenta pra gente quais são, né, qual que é a classificação do Mackenzie, já que o Mackenzie é um método de avaliação, tratamento e prevenção, né, da dor musculoesquelética, da coluna e extremidades. Isso. Então fala pra gente dos grupos. Tá. Então, dentro das síndromes que existem 3 tipos, né? A síndrome do desarranjo, a síndrome da disfunção e a síndrome postural. E se o paciente não é classificado dentro de uma dessas 3, a gente tem a classificação outros, que existem aí são mais 9, se eu não me engano agora de cabeça. Então, existem diversas outras classificações que a gente utiliza e que também existem formas de manejar esse paciente dentro do raciocínio clínico do MDT. Um ponto que eu gosto de ressaltar, que para mim é o que mais serve na minha rotina, são aquelas palavras que a gente tem na hora de avaliar o paciente. Então, quando a gente está avaliando uma condição, e é isso que eu acho também mais interessante no método, tem muitas condições que eu nunca vi na minha vida e eu consigo dar uma resolução legal para esse paciente. Então, porque se eu entendo a história, eu entendo o que está acontecendo, eu entendo o que esse paciente quer, eu avalio, faço um exame físico adequado, e durante o exame eu estou atento àquelas palavrinhas básicas, produz, aumenta, diminui, abole, melhor, não melhor, pior, não melhor, se está centralizando, se não tem nenhum efeito. Então essas palavras, na verdade, é que vão guiar a gente para poder ter uma avaliação bem adequada. Se tu souber usar bem essas palavras, a gente vai conseguir fazer uma avaliação muito adequada. Muitas das dúvidas que as pessoas me mandam é porque às vezes não conseguem utilizar o processo de uma maneira bem organizada, assim, né? Começam a testar uma coisa, daí não funciona muito bem, aí o paciente começa a não confiar, aí já muda para uma outra direção, e aí é onde a gente começa a se perder um pouco, né? Exatamente. Tem até uma frase, né, que até o Liberato cita no curso também, a frase do Confúcio, depois eu acho que o Franklin cita essa frase também, né, que educar não é simplesmente falar ou ensinar, né? Então você pode falar uma coisa para a pessoa, ela pode lembrar, você pode ensinar, ela pode lembrar ou não, mas se você envolver
o paciente, né? Então, a educação é um processo complexo. A educação não é Perfeito. simplesmente você ensinar, você tem que envolver o paciente. E aí é a grande chave, né? Talvez do diferencial do Mackenzie, esse componente educacional, que o Rob insiste em repetir, sempre falar dele, né? Perfeito. Não, concordo 100%. Se não tiver esse envolvimento, não tem terapêutica, né? A relação terapeuta-paciente, né? É, Ô, isso. Gui, a gente sabe que a maioria das pessoas, e até é muito fácil de entender, né? Que a maioria das pessoas entende que a maior parte da causa das dores de coluna é inflamatória ou, ou degenerativa, né? Mas a gente sabe que não é por aí. Né? Se fosse inflamatória, você toma um anti-inflamatório e ia resolver. Né? Se Sim. fosse degenerativa, todas as pessoas, né? Eu já, na idade que eu tô, já estaria sentindo dor. Então, assim, a gente sabe que o exame de imagem mostra lá a lesão, né? Isso, tem milhões de pessoas já falando isso aí. E a pessoa tem lesão, mas não tem dor. Né? Mas aí entra a questão da parte mecânica, que é muito interessante, inclusive estou vendo até o Igor entrou aqui. Hoje eu ouvi uma fala do Alaite, interessantíssimo, mas é isso mesmo, o cérebro ele é o chefe, né? Ele está ali sempre ativo. Mas às vezes a questão assim, como é que eu vou explicar para o paciente, né? Tirar todos os meus vieses, não sei se eu estou sendo claro. Por exemplo, se ele Uhum. virar a cabeça, se ele já virou uma vez e doeu, já fica aquela coisa na cabeça da pessoa, né? Até porque pensamentos e crenças negativas elas são, né? São sinais negativos, né? E aí se a gente entrar em outras questões, fica muito até confuso, tipo, igual Freud fala, que emoções, né, que você não bota para fora, ela, enfim, você enterra ela Sim. viva, e entra uma série de questões, mas eu acho que o Mackenzie, ele tem uma vantagem que é a simplicidade do paciente entender, do paciente comprar aquela ideia, logicamente. É lógico que a Sim. neurociência tem suas questões e ela vem para agregar e não para bater com a questão mecânica. Eu queria que você desse esse exemplo. Tem muito colega aí que não tem formação no Mackenzie, tem pacientes, inclusive te elogiando. Você desse esse exemplo de como que a gente entende facilmente o que seria uma dor mecânica, né? O exemplo do dedo ou um outro exemplo que você possa dar. E essa questão realmente de que a maioria das dores não é de origem inflamatória ou degenerativa. Legal. O pessoal falou aqui uma questão uma das coisas que o Liberato me ensinou, eu levo para a vida, falar a linguagem do paciente, né? Exemplos do cotidiano dele. Então, para a gente ter essa aliança terapêutica, a gente deve realmente conectar com o que é aquele paciente, né? Então, o maior desafio nosso realmente eu não conheço aquela pessoa, não sei de onde ela vem, qual é a cultura dela, a crença, e eu tenho ali, às vezes, meia hora, uma hora para definir um caminho para ela, né? Então, é um desafio gigante nosso. Obviamente, tem pacientes que tu não vai conseguir encaixar isso e não vai dar muito certo, e o paciente vai procurar outro local, e eu sempre desejo que ele encontre um bom caminho, né, independente do profissional que ele está procurando. Então, essa questão simples do próprio profissional, ensinar isso para o paciente é interessante, né? Eu gosto de puxar sempre a questão da função, né? Então, quando tu traz ali um teste de referência funcional para o paciente, que é importante para ele, então, como a gente falou, pô, eu vou pegar o cocô do cachorro no chão, simula o movimento dentro do consultório, o paciente simula, ele sentiu dor, tu aplica a tua terapêutica, tu aplica um raciocínio clínico e o paciente faz de novo e ele consegue fazer com mais tranquilidade, Um sinal esse paciente, comparável, ele, né? isso, exatamente. Sinal. Que é importante para o paciente, não para a gente como profissional, né? Então a gente viu aquilo ali, tem essa aliança, pô, isso que eu quero conseguir fazer, o paciente ele vai acabar comprando muito mais aquilo que tu está falando, né? Então quando a gente fala em dor inflamatória, como tu disse, por teoria, dor inflamatória, vamos dizer assim, máximo 7 dias. Se é inflamatório, o anti-inflamatório vai dar bom resultado e o paciente ele fica tomando anti-inflamatório durante meses, anos, né? Então, existe uma incompatibilidade aí com aquilo que o paciente tem com o diagnóstico, aquilo que foi falado para ele. Então, dor mecânica, ela não é uma dor que está muito forte, né, na cultura das pessoas. Pensar em dor relacionada a movimento, né? E isso é uma das formas, né, como tu falou ali,
Dentro do método a gente fala sobre o dedo puxado para trás, né? Quando eu puxo o meu dedo aqui para trás, peço para todo mundo fazer aí ao mesmo tempo. Então quando eu puxo aqui, eu estou fazendo um estiramento de todos esses tecidos aqui, né? E eu sinto um desconforto, uma leve dor aqui. E isso é basicamente o que a gente fala de dor mecânica. E eu não quero entrar aqui em discussões sobre toda dor é central, é cerebral e obviamente não existe dor no dedo, mas é uma dor causada pelo movimento, né? O meu cérebro está interpretando isso daqui como uma ameaça. E isso é que a gente fala da dor mecânica, né? Não tem enfim, questões inflamatórias ali, locais. Existe só um estiramento do dedo aqui para trás e eu estou sentindo essa questão mecânica. Se eu ficar segurando o meu dedo aqui durante horas, talvez o meu dedo comece a ficar um pouco mais rígido, mais dolorido, e talvez eu precise do movimento em uma preferência direcional, como a gente falou. Talvez eu tenha que flexionar esse meu dedo várias vezes aqui para retornar a mobilidade dele normal. E isso é uma coisa que todo mundo que trabalha com o método aí, ou que já foi atendido com essa metodologia, percebe isso de maneira muito clara, né? Então, essa questão mecânica, ela é um fator bem importante e bem prevalente aí, né, nesse sentido. E tem estudos, né, Gui, que falam que o indivíduo submetido a uma Mackenzie, ele toma menos medicação, né, ele faz menos exame de imagem, ele procura menos, né, faz menos cirurgia, enfim. É importante também a gente destacar isso porque a dor de coluna, se a gente for citar especificamente a dor lombar, ela é a maior causa de incapacidade no mundo hoje e tem gastos, né, econômicos, né, impactos sociais altíssimos, né? Interessante. Inclusive o Paulo Lessa vai falar sobre isso aí essa semana na live, então o Exatamente. pessoal aproveite aí. A fera baiana. Exatamente, você tem que se reinventar, né? Se o paciente não fala a sua língua, né? Então não deixa de ser uma língua de sinais, né? Isso aqui. Então, até Sim, nisso aí exatamente. acaba sendo fácil, né? Que a gente Exatamente. entende, né? Visualizando. Tem muita gente, Guilherme, que acha que o Mackenzie é só extensão. Inclusive no CrossFit tem um exercício de aquecimento. O pessoal coloca lá Mackenzie. E na verdade, toda vez que você faz lá no Cross, eu falo porque eu praticava, né? Porque agora Sim, pandemia. Então, assim, quando você faz lá, por exemplo, o deadlift, que força muito a lombar, o coach tem sempre o cuidado de ir lá e fazer no aquecimento, né? O exercício de Mackenzie, já sabendo que você vai forçar mais a lombar. É muito interessante isso. O Mackenzie também está com outros nomes, né, nos exercícios de Pilates, né? Eu não faço Pilates, se eu falar errado vocês me falam, mas tem exercício de cisne, não sei, acho que Swan, se eu falar errado vocês me corrigem, que também é muito parecido, né? Enfim, mas o pessoal acredita que é um método aquilo ali. Na verdade, aquilo é uma postura, é um exercício, dentre N situações. E detalhe, Mackenzie não é só coluna. É isso, então eu queria que você falasse pra gente. Que tem várias, né? Além da extensão e também trabalho de extremidades. legal. Contar um pouquinho da minha vivência, né? Na época da faculdade, pacientes de reumatologia, por exemplo, a gente atendia e fazia cinesioterapia com eles. Então fazia flexão, fazia extensão, fazia agachamento, fazia um monte de coisa assim. E na hora de evoluir isso no prontuário, na universidade a gente colocava assim, exercícios de Mackenzie, quando era extensão, exercícios de Williams, quando era flexão, e, enfim, agachamento e tal. Daí eu ficava sempre pensando assim, porque como é que um cara inventou um movimento que já é natural do corpo e deu um nome? Isso não entrava na minha cabeça, assim. Ou mesmo a questão do Williams, né, que eu nunca estudei muito, mas por que o Mackenzie ele inventou a extensão? Por que foi dado quando eu faço extensão com o paciente, eu digo que eu faço exercício de Mackenzie, né? E eu particularmente não gosto dessa definição, porque acho que é um movimento natural do corpo, assim como qualquer outro, assim como flexão, assim como, enfim, rotação. Tem vários movimentos que o nosso corpo faz que são naturais da biomecânica dele. E, na verdade, o que o Mackenzie fez foi trazer o movimento, a cinesioterapia, dentro de um raciocínio clínico. Então, é aí realmente que entra a extensão. Ficou muito famoso, obviamente, pelo caso do Mister Smith ali, né, como a gente comentou, porque o paciente ficou em posição de extensão. O próprio instituto usa muito, né, essa posição de extensão. A prevalência nos pacientes que a gente atende é muito grande de melhora, né, com extensão.
mas existem movimentos que a gente tem que combinar a extensão com o movimento lateral, às vezes é só um movimento lateral, às vezes a gente precisa de flexão, existem variações também de carga, né? Então, por isso que muitos profissionais às vezes tentam utilizar o Mackenzie, né? Vamos colocar aqui que é só a extensão, com pouco resultado, porque na verdade existe todo um raciocínio para utilizar essa extensão. Existe uma graduação que tu vai ter que fazer para poder saber qual a dosagem melhor dessa extensão, o quanto que tu vai fazer disso. Então, existe uma complexidade por trás desse movimento que é natural do corpo, que tu vai utilizar de uma maneira específica terapêutica aqui, né? Então, Bacana essa é que a frustração de quem não atende, nunca fez o curso, ou o não entende treinamento, bem né? do método. Exatamente. Bacana o que o Roberto falou ali. Esses dias eu li no Instagram, não sei de quem que é essa frase, que quando você faz um movimento, você encontra, né? Você encontra respostas, mas quando você chega no final do movimento, você encontra mais respostas. É importante essa fala do Roberto. Como que é importante a gente chegar no final, né? E parece que isso é uma escola muito parecida do pessoal lá da Nova Zelândia, né? Não é só o hobby, né? Parece que todo mundo Isso. tem essa ideia, né? De chegar no Uhum. final do movimento, seja mobilizando, seja manipulando, mas chegar lá. É isso? Exatamente, o próprio... Acho que tinha uma coisa na água lá na Nova Zelândia e na Austrália naquela época que trouxe muitos gênios aí dentro dessa área. E essa questão da amplitude final, a gente fala assim, né? Um movimento, seja o movimento que seja, ele causa uma dor ou desconforto, mas o que, na verdade, o método Mackenzie traz e se eu repetir esse movimento, o que acontece com essa dor? Essa dor começa a diminuir, começa a ficar mais fraca, o movimento começa a ampliar, começa a ficar mais fácil. Então, o que isso mostra pra gente, né? Então, aquela questão do sinal de trânsito, ela é bem relevante, muito fácil de utilizar no dia a dia. Se eu faço um movimento que periferiliza a dor, né, a dor se espalha mais, o paciente começa a ter mais dor, ele começa a ter mais dificuldade funcional, eu tenho um sinal vermelho. Aquela minha terapêutica ela não é adequada. Independente do guideline que está dizendo que aquilo é bom ou não, né? Então, o teu paciente na tua frente é o que tu tem que achar um caminho para ele de maneira personalizada. Então, buscar o que tem na ciência e aplicar no André que está aqui na minha frente, né? Então, esse que é o ponto principal. Agora, Bacana. o oposto ali da questão do sinal de trânsito é um paciente que começa a ter menos dor, mais facilidade para fazer as atividades do dia a dia, começa a dormir melhor, começa a utilizar menos analgésico, ele às vezes evita uma cirurgia que se mostrou nesse momento desnecessária, a gente sabe que a gente tem um sinal verde que a gente deve seguir por ali e vai ter um bom resultado, né? Isso. Acho que então, um ponto que eu lembrei legal, só para deixar de dica aí também para o pessoal, é uma das coisas que é falada, né? Tu avalia o paciente até o problema ir embora, né? Então, quando tu avalia o paciente no primeiro dia, ele está num estágio. E quando tu avalia ele de novo, ele já está, às vezes, num outro estágio. Então, pode ser que a tua terapêutica tenha que mudar. E isso é o que a gente faz durante as consultas, para realmente diminuir o máximo possível a dor, o desconforto, a incapacidade, tudo isso que está incomodando o paciente, que fez ele buscar a gente aí, né? Bacana. Não, tem algumas perguntas parecidas ali, e eu ia até falar disso agora. Eu ia falar o que é o hand-off, então você podia falar para a galera aí que não sabe o que é hand-on, hand-off. E o Mackenzie trabalha muito desse jeito, né? Com hand-off, e no sentido de ensinar o paciente a autogerenciar o seu problema, né? Eu até postei no meu Instagram ontem uma frase do Robin que fala que, né, que você que o tratamento passivo, né, o passivo, só passivo, ele cria dependência. E o tratamento ativo, ele deixa o paciente independente, sem depender de terapias, de remédio, etc. Então, esse autogerenciamento da dor, né, e a questão do hand-off, né, essa questão da gente não ter que pegar no paciente, né, na minoria das vezes a gente bota a mão, faz pressão, manipula. Eu vou voltar no diploma daqui a pouco, tá, pessoal? Eu anotei aqui. Então, do hand-off, você podia falar pra gente, Ig, e da pandemia, né? Da teleconsulta, já que a Perfeito, teleconsulta vai casar com hand-off. perfeito. Pessoal, talvez se precisar aí estender um pouquinho, a gente estende aí. Tudo depende das boas perguntas de vocês aí. Então, excelente ponto aí, André. A questão do método, como tu tem um raciocínio clínico e tu educa esse paciente,
Esse ponto, ele independe de onde que você esteja, né? Então, tu consegue fazer, hoje a gente já tem tecnologia para isso. Obviamente, a gente não tem tanta prática para fazer isso, mas como a metodologia é ensinar o paciente, a gente consegue fazer uma avaliação, consegue criar essa aliança terapêutica com o paciente e ele entender o que, que precisa ser feito, né? Então, dentro do pessoal que é formado e já tem o curso ou que atua dentro com o método Mackenzie, quando entrou a pandemia, não gerou imediatamente uma preocupação em relação aos pacientes, porque a gente já faz isso com WhatsApp, a gente faz às vezes com uma ligação de vídeo com o paciente. A gente consegue fazer esse tipo de atendimento de maneira muito adequada e pertinente, né? Então, isso coloca também o profissional que é formado dentro desse método numa outra posição frente ao mercado mesmo, né? Outro patamar, né? Igual o pessoal do Flamengo fala. Exatamente, outro patamar. Então, assim, eu já atendia pacientes, às vezes tem amigos que viajam, estão em algum lugar, né? Então, na outra live aí eu falei sobre um amigo meu que estava na Indonésia lá surfando, ele estava com um problema no joelho lá, não estava conseguindo surfar. E às vezes, eu troquei algumas mensagens de celular com ele, pedi para ele mandar uma foto e ali eu consegui achar a preferência direcional dele e no outro dia ele mandou uma foto dele lá dentro de um tubo lá. Isso são exemplos que eu tenho certeza que todo mundo aqui nesse grupo tem casos muito parecidos. E como que a gente pode ajudar o paciente independente de onde ele esteja, né? E especialmente o paciente mesmo, com a informação que tu passou para ele, ele também possa ser autorresolutivo. Isso que é um dos pontos principais aí da metodologia, que para mim quando a gente fala em hands-off, né, então não utilizar tanto as mãos, utilizar mais a cabeça e o engajamento do paciente. A metodologia te coloca muito, como tu falou, em outro patamar dentro dessa questão. A gente depende menos das mãos, né? Então a parcela de pacientes que precisa de alguma terapia manual ela é muito menor. Tá. A colega perguntando aqui se podia dar um exemplo para ela aí, como fazer pressão extra num paciente com teleconsulta, pressão extra na cervical, é mais fácil você mostrar, né? Cervical dá para mostrar. Sim. Enfim, não sei quem é que falou aí, não sei se... Pilates físico. Mas enfim, a gente tem a progressão de forças, né? Então a gente tem os degraus de força. Primeira força é o movimento do paciente, depois a gente tem uma pressão extra do paciente, depois a gente tem uma pressão extra aplicada pelo terapeuta, depois a gente tem uma mobilização aplicada pelo terapeuta e existe o último degrau, que é a manipulação aplicada pelo terapeuta. Então, a maior parte dos pacientes, ou eles melhoram somente com um movimento próprio ou com uma pressão extra que ele mesmo faz. Muitas vezes a gente usa a pressão extra manual do terapeuta para diagnóstico na consulta. Então, eu aplico mais pressão para eu ter certeza que aquela é a preferência direcional dele. Mas eu sempre falo para o paciente, até uma dica legal, muitos sabem aí também, é que quando eu falo isso para o paciente, quando eu estou aplicando a minha mão aqui, eu estou fazendo esse movimento, essa terapia manual para fazer com que o seu exercício domiciliar seja mais efetivo. Então, também não trazer essa dependência, né? Ou pelo menos minimizar o efeito quando eu coloco a mão. Então, como que a gente pode fazer, por exemplo, um movimento de... Todo mundo faz, vou até sair da retração, vou fazer a flexão. Então, um movimento de flexão, esse é um movimento natural. Se eu coloco a minha mão e eu puxo mais flexão e eu posso modificar a posição da mão, eu estou aplicando uma pressão extra, né? Se eu estou fazendo uma retração aqui e eu aplico força aqui até a minha voz ficar diferente, eu também tenho uma pressão extra que eu posso aplicar. A mesma coisa em movimentos laterais, né? Então eu utilizo a minha mão para fazer esse processo. O primeiro paciente que eu atendi quando entrou a pandemia foi um paciente lombar. E o que eu fiz? Eu utilizei a esposa dele para fazer pressão extra. Então traz no vídeo, faz aí, qual que é o efeito, avalio e segue fazendo. Então acho que criatividade também faz parte aí da nossa profissão. A arte com a ciência. Bacana. Então teve várias perguntas sobre o diploma. Qual foi a sua maior dificuldade no diploma? E já emenda o seguinte, a pergunta minha. Vai lá. Tem manipulação? Vocês aprendem a manipulação no diploma? Você está fazendo manipulação? Então é uma pergunta que eu nunca fiz essa pergunta liberada. A maior dificuldade, rapidamente fala pra gente, as maiores dificuldades para o diploma.
Enfim, o diploma, o processo mais difícil é a questão financeira, né, com certeza. Agora, estando lá, como é que funciona, né? A gente fica dentro de um hospital, a clínica, não vou me alongar muito no processo todo, mas a parte clínica, onde a gente está lá nos Estados Unidos aplicando, começa às 7 horas o atendimento dos pacientes e vai mais ou menos até 4, 5 da tarde. Então é um paciente a cada meia hora e você tem 1 hora de almoço. Então existe uma quantidade grande de pacientes que tu vai avaliando. Sempre tem um instrutor do teu lado, né, fazendo esse processo. Ou seja, existe a pressão de a pessoa estar te avaliando, entendendo por que tu está tomando aquelas decisões numa outra língua, né, que não é a nossa nativa. A maior dificuldade do início do diploma realmente foi essa questão cultural. Porque às vezes o paciente fala assim, olha, eu trabalho na empresa tal. E aqui no Brasil, tu já sabe o que é aquela empresa, como é que são as pessoas, né? E lá tu perde essa questão cultural, tu fica mais perdido nesse sentido, né? Então, até tu conseguir gerar esse engajamento, uma outra língua, é uma dificuldade bem grande. O ponto, não vou nem colocar a maior dificuldade, vou colocar como maior aprendizado, foi realmente entender o que o paciente tem, né? E poder entender todas as classificações. O curso, principalmente no módulo A até D, ele é muito focado em desarranjo. Então a gente aprende muito pouco sobre as outras classificações. E lá no diploma isso fica muito forte também de aprendizado, porque você é colocado à prova o tempo todo, né? Então, como eu falei, das 7 até as 5 tu tem atendimento, nessa 1 hora de almoço, basicamente tu tem que engolir alguma coisa e tu já tem aula ali, que na verdade é tu que tem que dar aula sobre um tema, né? Então eles vão fazer um monte de perguntas. O paciente tem uma queixa de dor de cabeça. Quais todas as causas possíveis que pode ser essa dor de cabeça? E tu tem que ficar falando ali o tempo todo. Bater o horário, volta para o atendimento. Então é bem intensa, né, a rotina do dia a dia lá. Mas foi para mim assim um divisor de águas pessoal e profissional, né, de poder estar num outro país, poder, enfim, aprendendo uma nova cultura, poder me colocar à prova também. Então é um mergulho muito grande em tudo aquilo que a gente aprende no curso, né? Então tu vai passando passo a passo e afiando o teu raciocínio clínico na utilização disso também. E a manipulação lá a gente aprende, então é lá onde a gente tem essa parte. Então tem treinamento lá quase que diário de manipulação. Eu, particularmente, uso muito pouco porque eu não vejo a necessidade no meu dia a dia. Obviamente, eu preciso ter um treinamento mais forte em relação a isso para utilizar de maneira mais adequada. Tem pessoas aqui que são excelentes terapeutas manuais aí, que utilizam isso de maneira muito adequada e sabem até usar melhor isso para melhorar o paciente ali, por exemplo, que tem um desarranjo, né? Eu utilizo, por exemplo, muito pouco. Bacana. Eu ia falar de um tópico de extremidades, a gente comentou lá no seu diploma lá, que você viu muita gente com dor no ombro e quadril resolvendo através da cervical e da lombar, respectivamente? Sim, então um dos pontos interessantes da metodologia é saber como resolver um caso, né? Enfim, a Neide, que está aí no grupo que eu atendi, que está aí na live que eu atendi, ela veio com uma queixa de joelho. E, na verdade, a crença dela era que o problema era no joelho e a gente começou a trabalhar a lombar e o joelho, a dor foi, enfim, sendo eliminada, né? Então, esses pacientes que têm dor de extremidades e que recuperam com movimentos de coluna, é uma parcela bem grande. Em termos de estudo, é muito difícil fazer essa diferenciação. Saiu o estudo lá do Expos. Se tu for olhar a metodologia ela não é muito adequada, assim, precisa ser melhorada, mas ele já é um indício que a gente precisa olhar muito para isso, né? O que esse paciente que tem uma dor no joelho, que tem um diagnóstico lá de problema no menisco, mas não tem nada a ver com aquele menisco, né? Então, acho que tem muita soma aí de evidências que precisa ser melhorada para a gente chegar nesses raciocínios, mas que a gente faz isso muito de maneira muito clara aí também utilizando o método Mackenzie. Isso, bacana. E são manipulações mais globais ou mais específicas?
Não, na verdade é basicamente a mesma, quando a gente aplica uma terapia, uma pressão extra ou a mobilização, é a mesma direção do movimento, só que tu vai aplicar numa velocidade alta e amplitude baixa, né? Que daí, enfim, é o princípio da manipulação. Mas não é uma manipulação específica, é, tão específica como outras áreas, assim, é basicamente, pô, eu estou encontrando aqui, eu estou progredindo força, o paciente está melhorando, só que ele continua com aquela dor residual, eu aplico a terapia, a manipulação, para eliminar aquele sintoma ali. Mas, enfim, tem até estudos mostrando que manipulação e mobilização tem similaridades aí de resultado. Isso, obviamente, vai depender muito também da capacidade do profissional, né? Eu, como profissional, a minha capacidade para manipular é muito menor do que mobilizar, então eu prefiro a mobilização. É Certo. como eu penso. E além do dinheiro, né? O que mais você recomenda aí para fazer o diploma? O colega está perguntando lá. Você falou que primeiro tem a questão da grana, do inglês, né? As Sim, recomendações aí para quem quer seguir esse caminho. certo. É um mergulho bem intenso, né? Então tu passa lá pelo TOEFL, né? Tu tem que ter inglês muito bom para entrar. Obviamente o dinheiro. Existe uma dedicação muito forte também, porque existe uma parte teórica que tu faz durante uns 4 meses à distância. E depois tu tem que, na verdade, enfim, interromper os teus atendimentos aqui no Brasil e passar são 10 semanas ou 12, agora até esqueci, mas são 3 meses mais ou menos de atendimento lá direto, né? Então, o quanto que isso impacta aí na rotina, né? Então, eu não tenho clínica, eu tenho um consultório. Eu fechei o consultório completamente, então eu fiquei sem renda durante 3, 4 meses. Então, é uma dedicação gigante, né? Tem que querer muito passar por essa experiência e ela vai somar muito como profissional e como pessoal também, né? E aí cada um tem que ter a sua análise, né? Muita gente vem me perguntar sobre isso enfim, eu sou sempre bem claro, porque às vezes as pessoas pensam, pô, mas agora tu vai ser diplomado, então tu vai encher o teu paciente, teu consultório de paciente, né? E ninguém nem sabe o que é o diploma, né? O diploma, ele traz realmente um reconhecimento dentro da profissão, dentro dos colegas, né? E melhora muito, principalmente, a tua autopercepção de estar melhor, né? Então, é muito mais interno do que externo esse processo. Pelo menos foi assim para mim. Eu sempre falei, eu estou fazendo diploma, se eu puder resolver um paciente a mais com todo esse esforço, já está valendo a pena. Bacana. Guilherme, o importante a gente relembrar rapidamente aqui a questão da avaliação criteriosa do MDT, né? É que eu me lembrei de uma frase aqui, de uma palavra do Liberato no curso A, no primeiro curso, que ele fala do big picture, ou seja, você tem que ter o quadro geral do paciente. É importante saber que o fisioterapeuta é profissional de primeiro contato, então não é todo paciente que vai melhorar com Mackenzie, né? Esse paciente, inclusive, você Certo. pode nem atender, né? Então, o profissional treinado em MDT, ele é treinado em descartar as red flags, bandeiras vermelhas, saber se esse paciente é apto para o exercício ou não, não é mesmo? E como você colocou lá no Exato. seu, está no Instagram de todo mundo aí, exercício é remédio, né? O exercício Exatamente. pode substituir o remédio não substitui o exercício. Então o Mackenzie, ele está nas evidências, né? Teve um colega que perguntou aí sobre evidências de extremidades, ainda tem poucas, né? O pessoal tem estudado bastante, mas tem evidência para dor crônica, o pessoal da PBE está falando aí, quer dizer, tem evidência, né? Gui, para a gente tentar fechar o raciocínio aqui, eu estava lendo Deixa a eu só te história interromper do... aí, André. Vai Pode cair a falar, live em um pode falar. minuto. Ah, então Se o pode pessoal falar. quiser aí, a Eu, gente eu, continue eu vou aí. Eu encerrar. vou, eu vou encerrar essa e a gente inicia uma nova, então. Pode ser? Porque falta 50 segundos só. Ok. Pode ser aí, pessoal? Manda um joinha aí pra gente e a gente faz mais um pouquinho aí. Tem muita evidência. Aí eu já respondo, a gente começa a próxima respondendo já isso e Sim. evoluindo. Eu vou encerrar aqui e o pessoal entra de novo aí, tá? Um abraço.